Manos e manas, estamos de volta com Pergunte ao Pastor. Caso você queira fazer alguma pergunta, você pode usar o WhatsApp oficial da igreja, 21 2415 4177, 2415 4177, ou o link que é semanalmente postado nos grupos oficiais da igreja e nas redes sociais. Lembrando que pelo link as perguntas podem ser anônimas caso não queira se identificar, caso você não queira se identificar. A pergunta de hoje é: Deus teria criado outros seres humanos além de Adão e Eva? Ou o incesto foi permitido durante o povoamento? Adão e Eva foram os únicos seres humanos criados diretamente por Deus. Todos os primeiros seres humanos, por um bom tempo, eram da linhagem direta desse primeiro homem e dessa primeira mulher. Quando Caim e Abel nasceram, nós não sabemos a idade de Adão, mas quando Sete nasceu como para substituir a Abel morto por Caim, Adão tinha 130 anos, e no capítulo 5, verso 3 de Gênesis, nós temos a informação de que Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Não temos como saber quantos filhos e filhas foram gerados só por Adão nesses 800 anos, mesmo que levemos em consideração que pode ter acontecido uma época quando Adão deixou de ter a aptidão sexual. Quantos filhos e filhas Caim já teria quando matou Abel para gerar com sua mulher a Enoque e poder com seus descendentes, netos, netas, bisnetas, edificar uma cidade? Gênesis 5,17, que é claro, não se tratava de uma cidade com milhares de habitantes, mas já era um povoamento. A ordem de Deus dada ao primeiro casal de que se multiplicassem, enchessem e subjugassem a terra, Gênesis 1:28, foi dada antes do pecado. E é fácil pressupor que o povoamento do planeta, se não houvesse o pecado, aconteceria de forma harmônica, perfeita. É curiosa a afirmação de Eva em Gênesis 4:1, quando do nascimento de Caim. Ela disse: com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Por que essa expressão, um filho homem, se teria sido, então, o primeiro dos filhos dela? Por que esse destaque, um filho homem? Será que ela já não teria tido uma filha ou filhas? Não sabemos. Mas que a afirmação é curiosa mormente quando, no contexto primitivo, o destaque era para os filhos homens. Seja como for, o pecado alteraria o equilíbrio do universo e afetaria o crescimento populacional que, fora do padrão divino, não alcançaria, como deveria, ao universo da forma como era para alcançar, e desta forma, o que acontecia inicialmente, o casamento entre irmãos, que era normal, sem que isso trouxesse quaisquer prejuízos físicos, seria então praticado da forma como deveria, mas acabaria no tempo adequável, de forma ordeira, porque isso deixaria de ser necessário. O raciocínio será o mesmo para depois do dilúvio com os descendentes de Noé. Isto é, o casamento entre irmãos e primos bem próximos tiveram de acontecer sem que isto trouxesse quaisquer prejuízos físicos e que, sendo praticado da forma como deveria, acabaria no tempo adequável, porque, de forma ordeira, logo os casamentos entre parentes próximos deixariam de ocorrer. Mas o que se pode perceber é que também na humanidade pós-diluviana, o fim desta prática de casamentos entre parentes próximos não estava se dando dentro do tempo que deveria se dar, de forma a chegar à época quando este procedimento viria a ser considerado pecaminoso, trazendo consequências à formação das pessoas. E Deus, na sua preparação do povo hebreu para se tornar no povo referência da humanidade, pois desse povo viria o Messias, começou então a proibir esse tipo de relacionamento ao povo hebreu, como está em Levíticos 18. Isto é, a forma escrita, da proibição já vem desde 1460 anos antes de Cristo, há quase 4.500 anos, somando todo esse período. No texto veterotestamentário, fica claro que os não-hebreus praticavam ainda esses tipos de relacionamento e que, neste caso, ficariam inclusos no que o apóstolo Paulo explicará como aqueles e aquelas sobre as quais a ira de Deus é revelada dos céus, pois ela é contrária a toda impiedade e injustiça dos homens. Romanos 1,18.
Observe-se que nos tempos dos patriarcas, antes da formação do povo de Israel, fala-se do casamento de Abraão com Sara, que era sua meia-irmã. E isso já vinha dos caldeus, era a prática dos caldeus, da onde vinha Abraão. Mas não há menções de que isso tenha se tornado em uma prática, e muito menos de filhos com mães, né? Ou pais com filhas, gerando outros filhos, embora é claro que aconteciam os casamentos entre os primos próximos, se quando da determinação divina a Moisés sobre as relações sexuais ilícitas, entendeu que isso Deus estava determinando que acontecesse. Se havia um outro povo que já não praticava esse relacionamento quando a lei entre os hebreus foi determinada, nós não sabemos. Sem dúvida, há razões para que isso não pudesse ser considerado um erro no princípio, mas depois precisou tornar-se no mal. Lembram-se dos animais considerados impuros no Antigo Testamento, que levava a quem os comesse a quem comecem a se tornar espiritualmente impuro, Deuteronômio 14, na verdade, uma forma de proteção física acabou em religião, mas levando Jesus a dizer que o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Mateus 15:11, e que Paulo escreveu: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, Colossenses 2,16. Não, nem Jesus e nem Paulo, né, estavam dizendo que nós podemos comer ou beber o que sabemos vai nos fazer mal fisicamente, mentalmente. Mas estava dizendo que o comer ou não comer para ser mais santo, isso não faz parte da lei de Cristo. O casamento entre irmãos não tinha como fazer mal no princípio. Por quê? Porque isso era necessário. Mas depois passou a fazer mal, trazendo problemas físicos e até mentais, provavelmente porque estava indo até onde não tinha de ter ido. A ciência médica moderna mostra que há situações que acometem de forma maléfica as pessoas contemporâneas, mas que não afetavam no passado. Há doenças hoje chamadas de estritamente de doenças do ser humano atual. Quanto à questão do incesto, ele se encaixa no fato de que, como afirma o apóstolo Paulo em Romanos 4,15, onde não há lei, também não pode haver transgressão. De forma que, quando, no tempo de Deus, este relacionamento tornou-se desnecessário, então tornou-se também maléfico e aí pecaminoso, passando a haver o incesto, que não é tratado e nem interpretado hoje da mesma forma em todos os países, mas é visto na Bíblia como pecado. Incesto ou incesto, aliás, é uma palavra que não aparece na Bíblia, porque ela é de origem latina e não hebraica, grega ou aramaica. A palavra incesto, o incesto em português, vem do latim incestus, que significa impuro e sujo. Ela deu origem a incestum, que significa estritamente sacrilégio. Mesmo não havendo na Bíblia como palavra, na Bíblia o que configura o incesto é mesmo impuro e sujo, um sacrilégio contra o corpo e a família.